vezes quando o negócio está lá no fundo do poço e ainda fala assim, eu não sei mais o que fazer. Só Deus. Tem pessoas que falam dessa forma. E esse é o grande problema, irmãos. A oração, irmãos, é o primeiro recurso. Jamais tem que ser o último. Jamais. Irmãos, ontem eu ministrei numa igreja lá no bairro São Carlos, do pastor Alexandre, foi uma bênção. Acredito que tinha uns 25 casais lá. E ministrei uma palavra falando justamente que casamento é um presente de Deus. E vejo que, irmãos, a maioria dos casais não ora, não abençoa a vida do outro, não coloca a mão na cabeça, não profetiza. E aí de repente entra as crises, problemas, e a pessoa, quando vai aconselhar conosco, eu sempre pergunto, vocês orou por essa situação? Não. Está vendo aí, irmãos? Aí você tem que falar, olha, vamos orar agora nesse propósito. Todos os casais que procuram, irmãos, quando falam, eu quero separar, pergunta se orou por esse propósito. Nunca orou. Porque a oração, irmãos, é uma ferramenta poderosa. Que quando você ora intensamente, algo vai acontecer na sua vida. Por que a palavra fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Aí, as outras coisas, os seus pedidos, as suas necessidades, serão resolvidas. Que a palavra fala acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar, é você entregar e deixar lá na mão de Deus. E não tirar de lá. Quem está comigo aqui, diga amém. Então você precisa entender e compreender que a oração, irmãos, é algo que você tem que acordar de manhã e dormir orando. Isso é uma oração intensa. Irmão, você não precisa sair gritando, orando em línguas, não. O Senhor mesmo, as orações de Jesus sempre foi curtinha. Você sabia disso? Não tem nenhuma oração, aquela oração longa, que você pensa assim, não, Deus não resolve, minha oração é muito curta. Irmãos, Deus ouve a sua oração. Porque Deus, Ele sonda o coração de cada um. Só de você acordar, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor proporcionou a mim. E eu creio que hoje será um dia muito abençoado, eu e minha família. Pronto. Você já orou. Entrou dentro do seu carro, Senhor, obrigado por esse carro que o Senhor me deu. Você entrou dentro do ônibus, daquela moto que você está andando, Senhor, obrigado. Quantas pessoas que sonham ter o que você tem, irmãos. Sonha. E às vezes você já acorda de manhã, já com maus pensamentos de Deus. Já pensando, hoje vai ser um dia muito ruim. É porque eu acordei assim. Acordei de pé esquerdo, né, irmão? Tem gente que fala assim ainda. Mas eu quero dizer algo para você. Quando você acorda e começa a orar, olhando para o Senhor, e falar, Senhor, não importa o que vai aparecer pela frente de hoje, tudo será resolvido, porque a mão do Senhor está aqui, na minha frente, me protegendo, me livrando. Sabe, irmãos, essa é a oração intensa. Aquela oração que você chega na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse pão que alimentamos aqui, essa refeição. Irmãos, é uma oração, isso é oração intensa. Chegou no trabalho, fez aquela venda, conseguiu bater a meta, não conseguiu também, agradeça, ora intensamente. Quando você ora intensamente, irmãos, algo vai acontecer dentro de você, algo vai ferver dentro de você. Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não apoie no seu próprio entendimento. Verso 6. Reconheça em todos os seus caminhos. Reconheçam em todos os seus caminhos. E Ele o que, irmãos? Endireitará as suas veredas. Quando a palavra fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, isso significa o que, irmãos? Que nós temos a tendência de fazer algo sem orar, sem buscar. Sabe você quando você fica assim, tão, pode dizer assim, profissional, naquela área que você nem, né? Eu já sei fazer tudo, já sei como é que faz, como é que opera essa máquina, já sei como é que eu faço essa venda, já sei explicar sobre esse produto. Irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, porque isso aí a gente entra numa vida natural, tão mecânica, tão engessada, que você nunca vê a glória de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que eu peço a Deus, que eu jamais quero ser um profissional do Evangelho. Sabe, falar assim, não, eu pego a Bíblia aqui, me dá o versículo, que eu já quero, não. Quando eu pego essa palavra, irmãos, eu gosto de debruçar nela e falar, Senhor, fala comigo, primeiro comigo.
Eu quero que meu coração seja queimado, sabe, assim, sentir aquela presença do Senhor. Porque senão, irmão, se torna algo muito monótono, muito mecânico, sabe? Eu não quero ser assim dentro da minha casa. Mas como que nós vencemos isso? Quando nós não confiamos no nosso próprio entendimento. É você depender, irmãos, não é 99% de Deus, é 100%. Em tudo, é nas pequenas coisas que você vai começar a sua fé ser alimentada, até o ponto de uma pessoa chegar em você, olha, a situação está tão grave, você fala assim, ó, pode deixar que Deus já resolveu tantos problemas, e o seu também vai ser resolvido. Irmãos, quantas vezes que eu já fui em hospital orar para o enfermo, já está lá, né, desesperado, e quando você chega e leva uma palavra de Cristo, do Evangelho, desse amor de Deus, de repente a pessoa já dá uma reação, porque você orou com aquela pessoa, só de orar, declarar, confessar a palavra com a nossa boca, algo acontece. Por isso que a oração é o primeiro recurso, e jamais, não pode ser o último. Vira para seu irmão e fala, a oração, fala para o seu irmão, a oração é o primeiro recurso, e não o último. Lá em Tiago capítulo 4, verso 2, Tiago 4, verso 2, diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e fazendo guerras, não tem por quê, irmãos? Porque não pedem. Por que eu quero dizer isso para você, irmãos? Que às vezes você está pedindo de forma errada. Quando você faz esse jejum de 21 dias, que nós fazemos, o que o Senhor traz revelação no nosso coração? Você está pedindo de forma errada, não é assim. Porque tudo que nós pedimos, irmãos, o Deus tem prazer de realizar, mas desde que esteja na vontade de Deus. E como nós vamos descobrir isso? Orando, buscando, jejuando, e o Senhor vai mostrando para você o caminho que deve andar, que deve fazer. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a viver na dependência do Espírito Santo. Até na aula de manhã, até comentei com os irmãos, que existe a diferença de andar e viver no Espírito. Existe a diferença. Viver no Espírito, irmão, quando você aceitou Jesus, o Senhor, Ele resolveu, decidir morar dentro de você. Você é uma moradia dEle. Então Ele está vivendo dentro de você. Agora existe a diferença de andar no Espírito. Andar é justamente você viver nessa dependência de oração, de busca. Sabe, eu assim, irmãos, dentro do meu carro, às vezes na rua mesmo, eu estou o tempo todo glorificando a Deus, assim, não estou falando, mas estou ali dentro do meu coração, sabe? Às vezes tem hora eu estou lá, glória a Deus, obrigado Jesus, ou presença de Deus aqui nesse momento. Isso é oração, irmãos, é oração intensa, é você andar de acordo com o Espírito Santo, não é somente viver, eu tenho Ele, Ele mora dentro de mim, amém, mas e aí, está fazendo diferença na sua vida? Ou você está cobiçando coisas, e às vezes você está lá pedindo e não tem, com a palavra dizendo, às vezes invejando algo que Deus tem prazer de te dar. Mas Deus deu uma casa para fulano de tal, não dá para mim, eu sou muito mais crente do que ele. Isso está querendo dizer que você é muito melhor que ele, e você está já apoiando no seu próprio entendimento. Por isso que as coisas não fluem. Então nós temos que saber pedir, irmãos. Outro ponto, orar em linha com a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 14. Só. 1 João, capítulo 5, verso 14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve, irmãos. É o que a palavra está dizendo. Vou repetir esse versículo para você. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar. Quem aqui já aproximou de Deus aqui? Você é filho dele, Ele mora dentro de você. Agora, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve. Então, esse de acordo, irmãos, é um parênteses para você ouvir a voz do Espírito. É você compreender a boa, perfeita e vontade de Deus para a sua vida. E como você consegue isso? Orando intensamente. Irmãos, eu não sei se você tira qual tempo para orar, mas eu queria convidar você a começar, nem que seja 1 minuto por dia, 5 minutos, 10 minutos, 20, e assim você vai criando raiz, e você vai orando,
Sabe, irmãos, quando você fala assim, esse tempo agora eu desligo tudo, celular, vou para o meu quarto, ou vou para um lugar, um ambiente que você e Deus, irmãos, você vai ouvir a voz de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu quero que você creia, acredite no que eu estou falando. Vai ser a melhor experiência da sua vida. Olha o que diz o verso 15. O verso 15 diz assim: assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Então, quando você crê, quando você ora, quando você está lá orando na dependência do Senhor, Ele vai trazendo, sabe o que no seu coração? Motivação. Vai trazendo no seu coração esperança. Às vezes a luta é muito grande, mas você tem convicção, porque você está na presença dEle, e Ele vai pegar você e falar assim: olha, eu estou contigo, vá em frente, seja forte e corajoso, não desista, eu estou com você. Mas quando que isso acontece? Quando você está orando intensamente. Por isso que a palavra fala: se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, então nós sabemos, ou seja, cremos que temos dele o que pedimos. Deus tem prazer de nos abençoar, mas às vezes a bênção não chegou na sua vida ainda, é porque você ainda não está com o coração quebrantado, de oração, de busca, porque o Senhor, irmãos, Ele tem prazer de nos abençoar, para que você possa levantar suas mãos e falar: foi Deus que me deu. Sabe, irmãos, quantas pessoas que têm a capacidade de falar assim: olha, eu consegui, eu fiz isso, eu formei, eu sou assim, eu sou aquilo, o eu, irmãos, o eu. Isso é o que mais distancia você de Deus, porque Deus, Ele não negocia a glória dEle com ninguém. Outro ponto que eu quero falar com os irmãos, Mateus 6,10, olha o que o Senhor diz. Mateus 6,10, Jesus aqui fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui o próprio Jesus está falando: seja feita a tua vontade. Eu não sei qual é o propósito, o objetivo que você está orando pelas suas bênçãos, quais são os seus pedidos, mas você tem que aprender: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se você começar a declarar isso, irmãos, vai ser feita a vontade dEle, e você não vai desistir. Então a oração, irmãos, ela deve ser intensamente. A palavra intensamente significa incessante, uma oração regular e contínua. 1 Tessalonicenses 5,17. Essa oração intensa, irmãos, aquela oração que você começa de manhã e até eu dormir você está orando ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz: ore constantemente. Irmãos, a oração não é aquele: você tem que ser pastor, tem que ser um líder, tem que ser... Não, irmãos. Orar é você ter um diálogo com aquela pessoa que você tem intimidade. Quando você tem liberdade de abrir seu coração, você chorar na presença dEle, você alegrar também na hora necessária. Por isso que a oração, irmãos, ela precisa ser regular e contínua, intensa. Mateus 7,7 também fala: peçam e será dado a vocês, busquem, vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Isso não pode, que, irmãos, desistir muito fácil. Se você pediu, descanse. A palavra fala: e será dado a vocês. Aí ainda afirma: busque e vocês vão encontrar algo, bata a porta e será aberta a vocês. Então, irmãos, é algo constante, algo que você não pode desanimar, precisa ser intensa. Por isso que a igreja orava intensamente. Porque quando você busca, ora intensamente, irmãos, significa o quê? Que é uma palavra que era usada, irmãos, para descrever o esforço que se faz quando se tenta alcançar algo que está muito alto ou difícil de você conseguir. Eu não sei você, mas quando eu era criança, eu ficava insistindo com a minha mãe algo até ela me dar, sabe, irmãos? E às vezes minha mãe falava: isso aí não é bom para você. Aí logo eu desisti, falava: realmente, minha mãe tem razão. Mas quando você pede a Deus, irmãos, algo que o Senhor queima no seu coração, continua insistindo, continua pedindo, buscando, sabe, irmãos? Bata a porta. A palavra fala assim: bato e a porta será aberta a vocês.
Não desiste. Ah, tem 30 anos que eu estou orando para o meu esposo, ou para minha esposa converter, e não converta. Mas não desiste, ore continuamente, incessante, não desista. Ah, eu estou com um problema de saúde, não desista da cura, o milagre, já começa a falar, eu estou curado em nome de Jesus. Precisamos viver, irmãos, nesse linguajar de fé. E outra coisa, a oração também é perseverante. Jesus disse que devemos orar insistentemente, nunca esmorecer, ainda que Deus pareça demorado em nos atender, distante. Pedro só foi liberto, irmãos, na última noite, antes da planejada para a execução. Pedro estava preso, mas a igreja continuava orando insistentemente. Lucas 18:1. Olha o que diz, Lucas 18:1. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhe que eles deviam, o que, irmãos? Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre, nunca desanimar. Irmãos, aqui eu quero que você saia daqui hoje, nesse entendimento, que eu sei que o Espírito Santo já falou ao seu coração, para você não desistir de orar pelos seus propósitos e objetivos. Não desista. O Senhor está falando, eu estou com você, não desanime. Outro ponto também fala que ore com os outros irmãos. Irmãos, existe a diferença quando você ora sozinho no seu quarto, mas quando nós reunimos como igreja, eu sempre falo que nós somos essa lenha, que um vai colocando fogo no outro, sabe, irmãos, e vai virando aquele fogaréu todo. Porque é assim, às vezes um está desanimado, você vai lá, ora com ele, abençoa a vida dele, um abraço que você dá nele, sabe, uma palavra que você leva para ele, e a pessoa de repente fala, nossa, que benção. Eu não sei com você, irmão, mas comigo acontece assim. Às vezes eu chego aqui de um jeito, mas sempre eu saio de outra forma quando finalizo o culto. Por quê? Porque nós reunimos, nós oramos juntos, adoramos um Deus juntos, que esse é o propósito. Quem já teve essa experiência aqui, irmãos? Chega às vezes triste, mas quando você vê que não, nossa, estou indo tão alegre embora. Esse é o propósito da igreja que ora intensamente. Amém? Então, Mateus 18, versos 18 ao 20, também fala sobre isso. Em verdade, lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu. Olha o que a palavra está dizendo, não está falando para uma pessoa só, aqui está falando para vocês, está falando para a igreja. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Verso 19. Verso 19 diz assim: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai, que estás aonde, irmãos? Nos céus. Está vendo o propósito da igreja que ora intensamente? E o versículo 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Nós não podemos andar sozinhos, irmãos. Nós não podemos andar sozinhos. Porque quando você anda sozinho, você não está debaixo do favor de Deus, aonde a palavra, onde o alimento é vindo do céu, para que você saia transbordando. E o último ponto aqui, no penúltimo, diz assim: não ore apenas por você mesmo, precisamos orar um pelos outros. Irmãos, a maior, como que eu posso dizer a palavra? A maior manifestação de amor, irmãos, é quando você ora pelo seu irmão. Às vezes está cheio de problema, irmãos, mas você fala: Senhor, hoje eu não vou orar só por meus problemas, mas eu vou orar por um irmão que precisa de oração. E eu falo para você, irmãos, às vezes você não fica nem sabendo do que os irmãos estão passando, porque a gente preocupa muitas vezes com o nosso mundinho, com os nossos desafios. Mas quando você começa a orar pelo outro, irmão, algo acontece na sua vida, porque você está cumprindo o propósito que a lei manda, que é amar o próximo, de abençoar o próximo, de você tirar aquele tempo declarando. Eu sempre faço assim, irmão, nas orações, tudo, eu coloco as pessoas a orar de 2 em 2, porque quando você ora, irmãos, você automaticamente está ligando ali, acendendo a fé do irmão, e você começa a profetizar, a declarar palavras. Então nós temos que aprender a viver, não orar somente por nós mesmos. Ore com fé,
apesar do tamanho da sua fé, independente do tamanho. Mas quando você começa a orar, algo vai acontecer. Lá em Atos capítulo 12, volta lá no texto, Atos 12, verso 15. Às vezes você pensa assim, eu estou meio desanimado. Mas o próprio texto mostrou ali que aquela igreja que estava orando, eles ficaram desanimados. Ao ponto de chegar, falou assim: você perdeu o juízo? Disseram. No entanto, ela insistia em afirmar: ora, era Pedro lá fora. Então disseram: deve ser o anjo dele. Aqui tinha até dúvida, irmãos. Às vezes, quando eu ganho algo, sabe? Às vezes a gente fica pensando assim: será que é de Deus mesmo que veio tão assim fácil? Porque Deus faz isso, irmãos. Ele abençoa nós de uma forma assim, para falar assim: olha, não precisa se você ficar lá esforçando, não precisa você ficar nesse desespero, andando para lá. Eu estou no descanso, fica o descanso comigo. Isso é só o começo. Irmãos, é assim que nós temos que viver. Você acha que Jesus está lá à destra de Deus Pai, ansioso, preocupado, indo para lá e para cá? Não. A palavra fala que ele está assentado. Se ele está assentado, ele está o quê, irmãos? Descansando. Gálatas 2, verso 20. Estamos quase encerrando. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz assim: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, irmãos, não depende nada de você. Nada de você, tudo depende dele, Cristo Jesus. Tem até uma música, né? Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele, nada nosso, irmãos. Nós temos que sair de cena, porque nós somos o concorrente de sempre distração. Às vezes nós estamos sempre ocupados com outras coisas, mas não declaramos com a nossa boca que Cristo, irmãos, foi crucificado. E agora não é eu, não é você, mas é Cristo que vive em mim e em você. E a vida que Ele proporciona, irmãos, no corpo, nós vivemos pela fé, aonde, irmãos? Na sua habilidade, na sua capacidade, na sua trajetória espiritual? Não, é na fé do Filho de Deus. Se a sua fé acabou, irmãos, existe um intercessor, que é o Espírito Santo. O Filho de Deus está lá, a fé dele jamais vai esmorecer, jamais vai abalar. Às vezes tem dia que eu estou desanimado: Senhor, eu estou desanimado hoje, mas eu creio hoje na fé do Senhor. Me sustenta, me levanta, me dê força para enfrentar esse problema, esse desafio. Por isso que nós temos que crer na fé no Filho de Deus. Amém? Quero chamar os irmãos do louvor, está aqui, né? Prepara aí já. Eu fico muito preocupado, irmãos, de quantas pessoas que perseguem a igreja, criticam. Irmãos, muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Eu vejo tantas pessoas que falam mal das igrejas. Às vezes eu falo algo assim que eu não concordo com as estratégias, às vezes, daquele líder da igreja, mas eu não falo mal da igreja, porque podemos ter consequências sérias. E assim foi com Herodes, perseguiu a igreja. Olha como foi o final da vida de Herodes, irmãos. Atos capítulo 12, verso 23 e 24. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Verso 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Irmãos, esse é o propósito. Pessoas que falam têm consequência, porque o Senhor, Ele tem ciúme de mim, de você como igreja. Ele nos protege 24 horas, porque você está debaixo do favor de Deus. E fecha essa palavra com você dizendo, em João capítulo 14, verso 13, queria que você ficasse de pé. João capítulo 14, verso 13. Olha a promessa de Deus: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É assim que nós temos que olhar os nossos desafios e começar a pedir no nome do Senhor.
olhando para Ele. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele, porque tudo é por Ele, por meio dele. E a palavra nos garante que nós cremos de todo o nosso coração. O que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então vamos aprender a pedir no nome dele. Eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei qual é o pedido que você tem. Eu não sei o tempo que você já tem pedido, mas eu quero dizer algo para você. Não desista. Ore incessantemente. Ore incessante. Ore sem desanimar. Ore intensamente. Esse é o propósito nosso aqui nessa terra. Quanto mais você orar, buscar a presença dele, ele vai trazer esperança no seu coração, para que você não desista. Feche seus olhos. Que palavra abençoada que a gente acabou de ter com o nosso pastor supervisor da vinha, André Francisco. E não para por aí. Amanhã a gente tem o nosso segundo dia de conferência Wake Up, a partir das 9 horas da manhã. E eu conto com a sua presença. Se você não conseguir estar conosco amanhã, não se preocupe, a gente vai estar